Saiu agora, grande surpresa para o Vasco, tudo decidido, mais de 50 mil. Treino hoje no CT Moacir Barbosa e planejamento do Vasco para os próximos dias. Salve você antenado aqui no canal, meu nome é Lineker Biondi e eu tô chegando com tudo, com todas as informações do Vasco nesse sabadão. E olha, sabadão importantíssimo, porque hoje tem jogo que interessa o Vasco no Campeonato Brasileiro. Tem jogo não. Tem jogos que interessam o Vasco nessa competição que, olha, tá batendo na porta o alarme ligado, hein? E claro, a gente vai falar bastante sobre o confronto contra o Santos amanhã, o reencontro de Neymar e Felipe Coutinho. Vamos comentar bastante sobre esse assunto, porque é um assunto muito relevante, né? A equipe que o técnico Fernando Diniz deve vir a campo, arbitragem e muito mais. Bom, lembrando que sempre você chega deixando o like, né? Você corre aqui embaixo, vai ali no joinha, porque ajuda muito o meu trabalho. Então você retribuindo com o seu like, eu fico aqui muito grato, né, pela sua ajuda. E claro, estamos batendo a meta de 100 mil inscritos. E tá faltando você, hein? Corre aqui embaixo, ó, confere ali, vê se tá inscrito ali, inscreva-se. Se sim, clique no inscreva-se e também acione o sininho de notificações para todas as vezes, pela manhã, à tarde e à noite, que eu voltar aqui, você ser notificado pela plataforma. Bom, só de ter a sua presença aqui, sempre já fica aqui o meu muito obrigado. Obrigado pela sua inscrição, obrigado pelo seu like, porque agora eu vou deixar uma dica de milhões para você. Tá vendo essa camisa minha aqui do Vasco? Essa aqui, eu sei que você está procurando ela há maior tempão, né? Só que você acabou de achar. Não a minha, mas a sua, que está aqui, ó, no primeiro comentário fixado, o link da besutesportes.com.br. Ali você encontra a sua camisa do Vasco retrô igualzinha a essa. Tem outras, né, também, que você está procurando, você já achou. Eu sei que você está procurando, você sempre se pergunta, caramba, onde o Lineker achou aquela camisa? Já era, tá aqui, ó. Primeiro comentário fixado, não precisa mais procurar. Lembrando que são edições limitadas, né? Podem acabar a qualquer momento. Então, a sua oportunidade de clicar agora no primeiro comentário fixado. Beleza? besutesportes.com.br. Lembrando, se você comprar duas, você leva mais uma grátis aqui, ó, no nosso canal. Nosso canal te dá de brinde mais uma grátis. Beleza? O link tá aqui. Não perca essa oportunidade. Bom, sem mais delongas, né? Como você já deixou o seu like, já se inscreveu no canal, a gente já trouxe a grande novidade. Vamos falar sobre Vasco, então solta a vinheta, bora pro vídeo. Saiu agora, grande surpresa para o Vasco, mais de 50 mil. Tudo definido, reencontro no Morumbis, preparação para a partida contra o Santos, arbitragem e muito mais. Olha só, peço para você humildemente deixar o like logo no início desse vídeo, porque o seu like ajuda muito o meu trabalho. E claro, já fica aqui o meu muito obrigado pelo seu like. E sem mais delongas, nós vamos começar logo esse vídeo lotado de informações, porque temos muita coisa a valer nesse final de semana. Primeiro, hoje tem decisão para o Vasco. Mas como assim hoje tem decisão para o Vasco? Vamos lá, vamos recapitular aqui a tabela do Campeonato Brasileiro na parte de baixo, onde envolve o Vasco. O Grêmio é o 15º com 20 pontos, o Vasco não consegue alcançá-lo nessa rodada. O Vitória tem 18, é o primeiro fora da zona do rebaixamento. O Vasco pode alcançá-lo, tá? Abaixo do Vasco, que é o 17º, tem o Fortaleza, que é o 18º com 15 pontos. Também envolve Fortaleza hoje. O Juventude é o 19º, é o vice-lanterna com 14, 2 pontos apenas do Vasco. Também hoje tem decisão. E o Sport é o lanterna com 9 pontos, para mim já virtualmente rebaixado. Olha só, se a gente for observar a rodada hoje, o Fluminense recebe no Maracanã o Fortaleza às 4 da tarde. O Fortaleza que está a um ponto do Vasco dentro da zona do rebaixamento. Se o Fortaleza vence, empurra o Vasco nesse sábado para a 18ª colocação. Já às 6h30 tem outra decisão, tem outro momento importante no Campeonato Brasileiro para o Vasco, que é a partida entre Vitória e Juventude no Barradão. Ambos resultados atrapalham o Vasco. Em caso de vitória do Vitória,
o Vasco não sai da zona do rebaixamento mesmo vencendo o Santos. Em caso de vitória do Juventude sobre o Vitória, o Vasco pode terminar mais uma casa abaixo na zona do rebaixamento e, dependendo do jogo do Fluminense, pode ir para a vice-lanterna. Então é muito grave esse percurso hoje do Campeonato Brasileiro. Eu confesso para você que eu não sei qual é o melhor resultado. Eu sei que o Vasco precisa se concentrar lá no Morumbi para vencer o Santos em um domingo muito tenso para o torcedor vascaíno. Lembrando, vamos falar aqui sobre todo o planejamento do Vasco. O Cruz Maltino treina hoje, agora, no CT Moacir Barbosa, pela manhã nesse sábado. E, claro, se prepara para esse jogo contra o Santos, onde temos uma grande surpresa para o Vasco. 50 mil ingressos vendidos para a torcida do Santos. É isso mesmo. 50 mil ingressos. O que o Santos quer para esse jogo? O Santos, que é o 14º colocado com 21 pontos, né? Está a 5 pontos à frente do Vasco. 50 mil pessoas no Morumbi já estão confirmadas para esse jogo. A torcida do Santos vai fazer um grande movimento para essa partida. E o técnico Fernando Diniz não terá dois jogadores que ele considerava importantes. Pablo Verrete, suspenso para esse jogo, não joga. O David deve ganhar uma oportunidade como titular, como centroavante, jogando de uma forma diferente, né, do que vem aí atuando com o técnico Fernando Diniz. A outra ausência é o zagueiro João Vitor, que negocia sua saída para o CSKA da Rússia. Já está quase tudo certo, já está tudo quase caminhado, e a gente sabe que com o Fernando Diniz, o João Vitor tinha cadeira cativa dentro do time titular, né? Ele era titular absoluto. Então o Fernando Diniz ele não vai ter nem o João Vitor por conta dessa negociação de saída e nem o Pablo Verrete. Em contrapartida, o Lucas Piton está de volta, né? Retorna à equipe, onde faz muita falta, né? Infelizmente o Leandrinho ainda fisicamente não está 100% preparado e o Vitor Luiz é muito abaixo, né, de todas as expectativas que o torcedor cria por um lateral esquerdo que usa a camisa do Vasco diante, né, da sua passagem pelo clube. É muito baixo hoje o nível técnico do Vitor Luiz, que já foi um grande lateral, mas hoje não dá mais para atuar, né? Infelizmente, é um jogador experiente, é um jogador que foi campeão, um jogador tarimbado aí, mas não tem condição nenhuma o Vitor Luiz atuar hoje com a camisa do Cruz Maltino. E, claro, nesse jogo contra o Santos, teremos mais um tempero, mas eu vou falar sobre esse tempero logo mais, porque o técnico Fernando Diniz deve utilizar-se dessa questão para armar a sua equipe. O Vasco deve vir a campo com Léo Jardim no gol, Paulo Henrique na lateral direita, Maurício Lemos substituindo o João Vitor com o Lucas Freitas na zaga e o Lucas Piton na lateral esquerda. Hugo Moura e Tietê fazendo a dupla de volantes com Felipe Coutinho. Noite aí que a gente vai falar, né? Tarde para noite, na verdade, especial para Felipe Coutinho, e a gente vai falar o porquê. Nuno Moreira na ponta direita e o Ryan na ponta esquerda, com o David, né, mais avançado, centroavante. O David deve ganhar essa oportunidade, deve trocar com o Ryan durante o jogo em alguns momentos e algumas ocasiões. Esse seria, né, a provável escalação aí do técnico Fernando Diniz para o jogo contra o Santos. Jogo importantíssimo com a arbitragem de Ramon Abate Abel. É o árbitro de Santa Catarina, é o responsável pelo apito. Lembrando que depois desse jogo contra o Santos, o Vasco encara o Juventude lá na Serra Gaúcha, lá no Alfredo Jaconi. E também já tem arbitragem definida. Matheus Candançan, de São Paulo, é o árbitro do jogo contra o Juventude no meio da semana. Então, 2 confrontos fora de casa pelo Campeonato Brasileiro que vão fazer muita diferença para o Vasco em caso de pontuação. É necessário pontuar o quanto antes. Não pode perder de forma alguma esse jogo para o Santos. É um jogo de vida ou morte. Então, observando todo esse cenário, né, o Santos vem com Neymar. Então, teremos o reencontro de Coutinho e Neymar, né? Jogadores da mesma geração, de 92, estão muito próximos também, né, do período de nascimento ali no meio da temporada de 92 e tiveram passagem juntos pelas seleções de base, seleções principais, caminhos percorridos na Europa onde se encontravam, enfim, né? A gente vai ter aí o reencontro de Neymar e Felipe Coutinho, né, onde o Pequeno Príncipe falou sobre esse reencontro. Vamos ouvir o Felipe Coutinho falando do jogo e também desse momento com o Neymar? Fala aí, Coutinho. Vai para o jogo com bastante trabalho, bastante carga de trabalho, para cada vez estar mais confiante. Então foi uma semana muito positiva de treino. Um reencontro muito bacana.
o que eu falei para ele quando ele voltou pro Brasil, que aqui pro Brasileirão é um privilégio muito grande ter ele aqui. A gente é amigo, mas claro que quando a bola rolar domingo lá é cada um defendendo o seu, dando o seu melhor. Acho que vai ser um bom reencontro. A gente jogou junto bastante tempo. Mas é isso que eu falei, domingo cada um defendendo o seu. Então é isso, né? Momento importante, né, do reencontro dos dois jogadores que performaram juntos na seleção brasileira. E claro, aquele que vai levar a melhor será o Philippe Coutinho. A gente torce, né, para que o Pequeno Mágico faça uma partida que o Neymar inspire o Philippe Coutinho, né, dentro de campo, que vire uma disputa no qual o Philippe Coutinho se sobressaia. É o que a gente torce aqui nesse período, né, de treinamento longo, que ele citou também, que é muito importante, que o Vasco vai recarregado ali, com musculatura, porque treinou bastante essa semana e, claro, tomara que dê certo, né? A gente vai torcer para essa virada de chave acontecer já contra o Santos no Morumbis. Bom, a expectativa do Vasco também é de inscrição do atacante Carlos Andrés Gomes. O colombiano de 22 anos já foi anunciado pelo Vasco, né? Fez ali os processos burocráticos, exames médicos e deve estar no bid da CBF muito em breve. A gente vai estar acompanhando, né, para trazer para você essa informação com muita precisão. A expectativa do torcedor é que o Carlos Andrés Gomes chegasse jogando, né? Mas existe aí um momento que ele vai precisar, por conta dessas questões burocráticas e talvez de uma pequena preparação, para atuar com o Cruz Maltino. O jogador falou, né, chegou falando que tem um problema ali no quadríceps, umas dores no quadríceps, né, agitou a web, o torcedor ficou meio chateado com essa fala do jogador, mas parece que a situação está sendo contornada aí pelo Vasco e a gente vai ter momentos tranquilos diante de um cenário cada vez mais leve para o atleta. Bom, falando no Carlos Andrés Gomes, vou trazer aqui um jornalista, setorista do Milionários da Colômbia, né? Ele fala sobre o jogador com uma propriedade um pouco maior e também fala sobre o zagueiro Carlos Cuesta, que é o jogador hoje na mira de Admar Lopes lá na Europa. Vou trazer para vocês esse vídeo e, claro, peço para vocês deixar o like para dar aquela ajuda, porque daqui a pouco eu estou voltando com mais informações. Não saiam daí, vamos ouvir aí o jornalista colombiano falando do nosso reforço e do nosso possível reforço. Carlos Andrés Gómez es un nuevo jugador del Vasco da Gama. eh, Llega al fútbol brasileño luego de su discreto paso por el fútbol francés, donde no tuvo, digamos, la continuidad necesaria como para aportarle mucho al equipo o lo esperado. Tan solo anotó 3 goles y jugó 17 partidos, pero pues como hincha de Millonarios, que fue el equipo que lo sacó y que lo hizo debutar y que vivió todo el proceso al inicio, pues sí que Carlos Andrés Gómez es un jugador dinámico, veloz, con un gran regate, en el versus uno muy bueno, su definición también es acertada, sabe tomar muy buenas decisiones al momento de definir y creo que eso le puede aportar bastante al equipo Vasco da Gama. Em, Carlos Andrés Gómez ya vistió la camiseta de la selección Colombia, sabe lo que es marcar con la selección Colombia, entonces va a ser un jugador que le va a aportar en todos los aspectos al equipo, tanto en experiencia, ofensivamente con sus goles, con sus asistencias, defensivamente porque es muy aplicado también. Entonces creo que es un gran fichaje que se lleva a Vasco. Su mejor temporada fue en la MLS, pues Carlos Andrés fue vendido a la MLS desde Millonarios en el 2023 gracias a la presentación que tuvo durante el 2022 con el equipo embajador, donde fue una pieza clave para que en ese año, en noviembre, Millonarios se coronara campeón de la Copa Colombia. Entonces seguro que Carlos Andrés, con todas sus habilidades y con todas las actitudes que tiene, va a dar una mano y un aporte importante y seguro le va a dar bastantes alegrías a la hinchada del Vasco da Gama. Entonces me desearle lo mejor a Carlos Andrés y que vuelva a retomar ese nivel que lo lleva a la selección Colombia, ese nivel mostrado en la MLS, donde en una de las temporadas marcó 13 goles, repartió 7 asistencias, unos grandes números para un delantero, un extremo como lo es él. Y nada, un abrazo.